Pesadelos em Foco. Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Isso aconteceu uns anos atrás, quando levei minha avó para o vilarejo onde ela nasceu. Já fazia um tempão que ela não voltava para lá, desde que meu pai faleceu, porque ele é quem cuidava dela. Quando ele partiu, meus irmãos e eu a trouxemos para morar conosco. Ela nunca quis voltar ao vilarejo, nunca mencionava as pessoas ou o lugar que tinha deixado para trás. Mas aquele dia foi diferente. Recebemos a notícia de que o Dom Arturo, um amigo antigo dela, tinha falecido. E sem pensar duas vezes, ela decidiu que precisava estar no velório. A ligação chegou numa quinta-feira, por volta das 4 da tarde, e às 4h30 já estávamos a caminho, ela e eu, rumando pro vilarejo. O trajeto era longo e complicado. O lugar onde minha avó nasceu ficava numa região montanhosa, e as estradas não eram só perigosas pelas curvas apertadas e o caminho estreito, mas também pelos assaltos que rolavam nos trechos mais isolados. Diziam que algumas pessoas desciam dos morros para pegar quem ficasse parado por ali. Por isso, quem conhecia bem o caminho sempre tentava viajar durante o dia e evitava parar sem necessidade. A viagem foi tranquila até que, numa curva bem fechada, o carro de repente ficou instável. O volante começou a puxar de um lado para o outro, e eu tive que diminuir a velocidade até parar totalmente, para dar uma olhada no que tinha acontecido. Foi aí que o coração apertou. Um pneu furado. O sol já estava se pondo, e naquela estrada, ficar parado era um convite ao perigo. Olhei para minha avó, esperando alguma reação, mas ela, em vez de me falar alguma coisa ou me olhar, simplesmente juntou as mãos e começou a rezar. Aquilo me irritou. Eu ali, tentando resolver o problema, e ela só rezando. Me agachei para ver o estrago, tentando de todo jeito trocar o pneu, mesmo sem o maldito macaco hidráulico. Foi quando ouvi o som de um motor se aproximando, bem devagar. Era um som baixo, mas nítido. Levantei e olhei para a estrada, justo a tempo de ver uma caminhonete grande aparecendo na curva. Ela parou no meio do caminho. Não dava para ver quem estava dentro. Os vidros estavam escuros. Quem quer que fosse, ficou ali, sem fazer nada, só nos observando. Eles ficaram ali por um minuto inteiro, mas que me pareceu uma eternidade. Minha avó continuava rezando, e eu não sabia o que fazer. O coração batia forte, e, embora tentasse não pensar nisso, tinha a sensação de que, a qualquer momento, eles desceriam da caminhonete. Eu não sabia quem eram, mas o jeito que nos observavam, a forma como pararam ali, me dizia que aquilo não era nada bom. E aí, sem mais nem menos, deram meia volta e sumiram pela mesma curva por onde haviam vindo. Fiquei ali, paralisada, olhando para minha avó, esperando uma explicação ou qualquer reação, mas ela continuava com a cabeça baixada, rezando. Eu não falei nada. Só queria que passasse algum carro, qualquer pessoa que pudesse nos ajudar. Mas a estrada continuava vazia. O sol já se punha, e o frio da serra aumentava. Vovó, falei baixinho, quase me sentindo boba. Se algo acontecer, se eles voltarem, você se esconde nos matos. Ela não respondeu, murmurou algo que não consegui entender e continuou rezando. Foi então que outro carro apareceu na curva. Bem diferente da caminhonete, um carro pequeno. Ele parou logo atrás de nós e, depois de uns segundos, um homem bem alto saiu do banco do motorista e veio tranquilo até nós. Precisa de ajuda? Perguntou com uma voz calma. Eu hesitei, mas aceitei a ajuda dele, sem saber ainda se deveria confiar ou não. Mas, quando ele abriu o porta-malas e tirou umas ferramentas, senti um alívio imediato. Era um borracheiro, ou como chamamos por aqui, um mecânico de estrada, o tipo de cara que conserta pneu. Exatamente quem precisávamos naquele momento. Ele não disse mais nada. Apenas se agachou ao lado do pneu furado e começou a trabalhar rápido, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Eu mal conseguia acreditar, mas, quando olhei para minha avó, vi que ela observava com um olhar atento, como quem reconhece alguém de muito tempo atrás. Então, como se tivesse sentido o olhar dela, o homem levantou a cabeça e a olhou.
Ficou em silêncio por um momento e depois sorriu, surpreso. Não pode ser, disse ele. Você é a mãe dela. Minha avó assentiu, suspirou e se limpou. Ele nos contou que era amigo do meu pai, de muitos anos atrás. Estava em um vilarejo vizinho com um amigo, mas, sentindo que era melhor voltar mais cedo, passou por ali naquele momento. Ele terminou de consertar o pneu e nos pediu para seguir direto. Nos acompanhou até o vilarejo, garantindo que não ficássemos mais sozinhas na estrada. Quando finalmente chegamos e estacionamos, minha avó beijou a imagem de São Cristóvão, que ela carregava entre as mãos o tempo todo. O santo dos viajantes. Desde aquele dia, sempre levo comigo uma imagem de São Cristóvão quando dirijo, e uma oração da minha avó, porque, embora essa história não pareça ser nada sobrenatural para quem nos escuta, eu sei que algo maior que nós nos protegeu naquela tarde. Essa história é meio curta, mas sei lá, me marcou de um jeito que não consigo esquecer. Quem me contou foi meu tio João, algo que aconteceu com ele há bastante tempo, lá pelos idos de 2005. Naquele tempo, ele trabalhava numa obra, uma construção em algum lugar bem afastado, e todo dia tinha que pegar a estrada para chegar lá. Quando o pessoal estava atrasado, ele ficava fazendo hora extra até o cansaço. O resto da galera morava por ali, mas ele era um dos poucos que tinha que voltar para casa todo santo dia. Numa dessas noites, ele ficou até mais tarde do que o normal. Já passava das 11 da noite, mas o serviço estava atrasado demais. Quando enfim a obra parou, ele pegou o carro e seguiu pela estrada para voltar para casa. Como sempre, estava sozinho. Ele sabia de cor um ponto da estrada, uma bifurcação bem estranha, com um caminho de terra que ninguém sabia onde dava. Só sabia que, quando passava por ali de manhãzinha, via gente esperando carona, mas àquela hora da noite, não era normal ver ninguém por ali. Mas, para surpresa dele, ele viu. Uma senhora caminhava na beira da estrada, se afastando da luz do poste, indo no mesmo sentido que ele, em direção à cidade. E o mais estranho, ela estava acompanhada de uma menininha, magrinha, com um vestido simples, caminhando ao lado dela. Só que, mesmo com a menina ali, ela não estava segurando a mão da criança, como qualquer mãe faria. Meu tio, vendo aquela cena, parou o carro. A senhora tinha um jeito, uma roupa, uma postura que o fez lembrar muito da minha avó. Na hora, ele pensou que não podia deixar aquela mulher na estrada tão tarde da noite, sozinha, ainda mais com uma criança. Então, parou o carro e disse que estava indo para a cidade, que podia dar uma carona para elas, porque já não passaria mais ônibus e era perigoso andar pela estrada de noite. Ela olhou com um ar desconfiado, meio que avaliando ele. Mas ele disse que a senhora poderia ir atrás, que o banco da frente estava uma bagunça. Estava mesmo, só para tentar passar mais confiança. A senhora aceitou, mas logo avisou que ia até ali adiante. Não queria ir muito longe. Meu tio concordou e seguiu viagem. Foi então que algo estranho aconteceu. Quando a senhora entrou no carro, ele percebeu que ela estava sozinha. A menina simplesmente sumiu. Por um momento, ele pensou que estava vendo coisas, que o cansaço e a escuridão estavam brincando com sua cabeça. Mas foi aí que ele ouviu a senhora falar baixinho, como se estivesse conversando com alguém no banco de trás. Não se preocupe, ele é boa gente. Ele se virou e perguntou se ela tinha falado alguma coisa. A senhora olhou para ele, com a voz normal, e disse: "Não, meu filho, eu só vou até ali adiante." A voz dela ficou calma, mas alguma coisa não estava certa. Meu tio reparou no jeito dela, suja, descuidada, como uma senhora que já tinha vivido muito mais do que aparentava. Ela de repente começou a falar sozinha de novo, como se tivesse companhia. Ele olhou pelo retrovisor e, no reflexo, viu ela conversando com ninguém. E, para garantir que não estava imaginando coisas, teve que olhar para frente. Mas o que queria mesmo era ter certeza de que ninguém mais estava ali. "Que bom que te encontrei, mãe. Já não é hora de andar sozinha", ela murmurou, e meu tio congelou. Ele deu uma olhada rápida no retrovisor, achando que tinha escutado errado. Quis saber mais, mas ficou só com a sensação de que algo muito esquisito estava acontecendo. Ela continuou: "Ninguém anda sozinho quando tem fé." Ele ainda não tem certeza se ouviu mesmo isso ou se foi só o barulho do vento. Depois de um tempo,
Ela pediu para ele parar e deixou claro que queria descer ali, perto de outro caminho de terra, mais adiante. Meu tio parou o carro, mas ao olhar para o caminho, viu que a estrada estava completamente escura e não tinha a menor ideia de onde aquilo ia dar. Eu não posso te levar para esse lado, mãe, ele falou, tentando ser educado, mas com um certo desconforto. A senhora sorriu e agradeceu, dizendo que ia caminhar por ali mesmo. E foi nesse momento que meu tio a viu mais uma vez, quando ela se afastava, indo em direção à escuridão. Ele quase não acreditou no que viu. Lá estava a menina novamente, com seu vestido rosa claro, ao lado da senhora. E, de repente, a sensação que ele teve foi clara. A mulher, aquela senhora, nunca caminhava sozinha. Isso aconteceu há 2 anos e meio, quando eu e meu irmão estávamos viajando de carro. Ele estava dirigindo, e eu estava no banco do carona, só para fazer companhia mesmo, já que naquela época eu ainda não tinha carteira de motorista. Era a primeira viagem longa dele sem nossos pais, então basicamente minha missão era garantir que ele não morresse de tédio. Não tinha outro motivo para eu estar ali, era só um favor. Tínhamos que ir até a capital do estado para resolver uma pendência da escola dele, algo simples, mas que não podia esperar. A ida foi tranquila, sem grandes complicações, e a volta parecia que ia ser igual. Estávamos jogando conversa fora, ouvindo música e aproveitando a estrada tranquila, com o sol quente do fim de tarde nos acompanhando. Foi quando chegamos a uma subida. Não era nada íngreme, só o suficiente para forçar um pouco o motor. Mas tudo estava bem, até que o carro começou a perder força. Primeiro, a música parou de repente. Depois o motor falhou sem avisar e apagou. O carro simplesmente morreu ali no meio da estrada. Tentamos ligar de novo, mas nada. E para piorar, a estrada começava a descer. Meu irmão apertou o freio com todas as forças, mas o carro não parava. Só conseguiu segurar a descida com freio de mão. Mas ainda assim o carro continuava escorregando para trás. Foi como se a estrada quisesse nos empurrar. Ele conseguiu desviar o carro para o lado e conseguimos sair do asfalto, indo parar em um terreno de terra macia, onde finalmente conseguimos parar. O alívio foi instantâneo. Não batemos, não saímos da estrada completamente e, acima de tudo, não vinha nenhum carro atrás de nós. Se fosse em outra situação, aquilo poderia ter terminado em um acidente feio. Nos olhamos, ainda sem acreditar no susto que a gente tinha levado. Eu estava tonto, com vontade de vomitar, então dei alguns passos para respirar enquanto meu irmão procurava uma garrafinha de água. E foi nesse momento que sentimos algo estranho. Algo que me fez escrever isso aqui para vocês. Eu não sei explicar exatamente, mas a sensação foi crescendo aos poucos, como se algo estivesse entrando pela nossa pele. Uma pontada de angústia que não dava para ignorar. Os dois sentimos aquilo. Não era só o medo do acidente, nem o nervosismo de estarmos ali parados. Não. Era mais, algo mais. E foi então que, a uns 10 ou 12 metros de distância, perto da borda do terreno, vimos algo que parecia estar nos provocando aquele sentimento. Um monte de terra que não combinava em nada com o resto do cenário. Não fazia parte da estrada. Nem parecia natural. Estava remexido, coberto de folhas secas de qualquer jeito. Meu irmão viu primeiro e, sem falar nada, foi devagar até lá. Não fazia sentido, mas ele levantou a ponta do sapato e afastou algumas folhas. Não precisou fazer mais que isso. Debaixo das folhas, entre a terra solta, apareceu uma mão pálida, magra e imóvel. Ele não pensou 2 vezes. Virou-se e correu pro carro. Eu mal consegui reagir, só o segui, ainda meio em choque. Ele pegou um triângulo de segurança no carro e colocou na beira da estrada. Então, entramos de volta no carro, ele girou a chave e o motor ligou na hora, como se nada tivesse acontecido. Como se o carro nunca tivesse falhado. Dirigimos sem parar até a cidade, ainda tremendo. Quando finalmente achamos um lugar para estacionar, meu irmão pegou o telefone e ligou para a polícia. Passou a localização exata de onde estávamos, com todos os detalhes, incluindo o triângulo de segurança. Não nos importamos se iriam questionar a história ou desconfiar. Só queríamos ter certeza de que alguém fosse até lá para encontrar aquilo. Com o tempo,
Muita gente disse que foi apenas coincidência, que o carro falhou por azar e que só paramos ali por acaso. Mas eu não acredito nisso. O carro nunca havia falhado antes e nunca mais falhou depois. O que aconteceu nos levou exatamente até aquele lugar, nos obrigou a parar, a ver o que estava ali e a saber que alguém precisava de ajuda. Eu não sei se o que aconteceu foi obra do destino ou se foi algo mais, mas tenho certeza de uma coisa: aquela pessoa não está mais sozinha. E desde aquele dia, com a esperança de que, de alguma forma, a gente tenha feito certo, rezo por ela todas as noites. Todos os dias. Essa história é sobre algo que aconteceu com meu pai. Ele trabalhou por mais de 30 anos como caminhoneiro e conheceu praticamente todas as estradas do Brasil. Tinha a cabeça cheia de histórias, de lugares distantes e até de encontros que ninguém acredita, quando o impossível parecia se tornar real. Mas, sem dúvida, o episódio mais estranho de todos aconteceu numa noite em que ele não estava sozinho. Era uma viagem normal, daqueles roteiros longos, e meu irmão mais novo, o Caio, de apenas 9 anos, teve a chance de acompanhar meu pai pela primeira vez. Desde sempre, Caio sonhava em viajar com ele. Passava os dias vendo nosso pai sair no meio da madrugada, voltando só depois de dias, com histórias de estradas sem fim e pessoas que conheceu. Quando o final de ano chegou e surgiu a oportunidade de fazer a viagem até Vitória, ele não pensou duas vezes. Era sua chance de estar ao lado do pai e viver aquele mundo que tanto ouvia falar. A viagem foi longa e cheia de perrengues. Na estrada, se depararam com alguns acidentes, o que atrasou bastante a chegada. Quando estavam chegando perto do destino, já era bem tarde. A estrada estava vazia, quase deserta, com só uns trailers passando lá no horizonte. Caio, cansado da jornada, acabou adormecendo no banco do carona, enquanto meu pai, em silêncio, guiava o caminhão, focado na estrada, com o pensamento já na chegada. De repente, Caio acordou, meio agitado. Meu pai percebeu o movimento, mas sem desviar os olhos da estrada, perguntou se ele estava bem. O menino não respondeu de imediato, ficou ali, quieto, só olhando fixamente para o retrovisor. Depois de alguns segundos, falou baixo, com uma voz que meu pai mal conseguiu entender. Pai, algo subiu. Meu pai achou que era só cansaço, que ele ainda estava meio dormindo. Não deu muita importância. Mas, logo em seguida, o Caio, mais preocupado, falou de novo. Pai, tem uma senhora ali. Ela tá aparecendo. Meu pai franziu a testa e deu uma olhada rápida no retrovisor. Não viu nada. A estrada estava completamente deserta. Dorme, filho. Já estamos quase lá, disse ele, tentando dar tranquilidade ao garoto. Mas Caio não tirava os olhos do retrovisor. Ficou em silêncio por mais um tempo, até que, com a voz embargada, soltou um grito. Ali. Ela tá aparecendo. Agora, meu pai não pôde mais ignorar. Olhou de novo para o retrovisor e, por um momento, jurou ter visto algo. Uma sombra, um movimento rápido, algo com cabelos longos que sumiu tão rápido que ele nem teve certeza se realmente viu ou se foi só o reflexo da luz nas árvores. Você viu? Perguntou Caio, com a voz tremendo. Meu pai não respondeu. Não queria assustar mais o menino. Mas uma sensação estranha começou a pesar no peito dele. Se alguém realmente estivesse ali, ele não podia parar naquela estrada deserta. Acelerou. Os quilômetros passaram como um borrão e, à distância, ele avistou as luzes de um posto de gasolina. Pensou que lá poderia dar uma olhada na carga, só para garantir que tudo estava bem, só para tentar afastar aquela sensação estranha. Mas, quando chegou ao posto e começou a reduzir a velocidade, tudo mudou. O vento estava diferente. Parecia que o próprio ar tinha ficado mais pesado. Um rapaz, não mais velho que 18 anos, se aproximou para recebê-los. Mas o que aconteceu com o cachorro do posto fez meu pai tremer. O animal, normalmente calmo e acostumado com a rotina do posto, começou a latir e uivar desesperado, como se estivesse vendo algo monstruoso. O rapaz, ao ver aquilo, levantou a mão e fez sinal para que meu pai seguisse em frente, sem parar. Não pare! Não pare! Ele gritou. Meu pai, confuso e apavorado,
freou o caminhão. O jovem correu até a porta do trailer, se segurou com força e, com os olhos arregalados de pavor, gritou: "Patrão, não pare. Siga até a cidade, porque se você parar, ela não vai deixar vocês chegarem nunca." A última frase do rapaz soou como um grito de pânico, mas meu pai não teve tempo de processar. O que realmente o fez entender foi o olhar aterrorizado de Caio. Sem hesitar, meu pai pisou fundo no acelerador. Saiu disparado dali, não olhou para trás. Não parou até avistar as luzes da cidade. Quando finalmente chegou, estacionou o caminhão e desceu em silêncio, sem dizer uma palavra. Não comentou nada com ninguém, só caminhou até a traseira do trailer, com aquele peso estranho no peito. Foi aí que ele viu cinzas. Cinzas na parte de trás do caminhão, como se algo tivesse queimado ali. Os trabalhadores que descarregaram a carga nem notaram, ou se notaram, não disseram nada. Meu pai também não falou nada. Mas aquela noite nunca mais saiu da cabeça dele. Não só porque Caio viveu algo assustador na sua primeira viagem, mas também porque foi a última vez que ele falou sobre ser caminhoneiro. E meu pai nunca mais subiu em um trailer, nem comentou sobre a senhora que aparecia.